Em meio a uma pandemia que já fez mais de 300 mil mortos só no Brasil, a deputada do Partido Eleitoral PSD, Marta Costa, encaminhou um projeto de lei para proibir propagandas que façam alusão a movimentos de diversidade sexual relacionados a crianças no estado de São Paulo. Olá pessoal, eu sou o Nino da agência Sinapse e este é o Sinapse em Rede. Hoje nós vamos falar sobre o projeto da lei PL 504/2020, que entrou em votação com urgência e pode impactar não só na publicidade brasileira, mas também na vivência de pessoas LGBTQIA+, que lutam por representatividade e liberdade há muito tempo. Ao proibir a veiculação de propagandas que abordem ou façam alusão à diversidade sexual relacionada a crianças, o texto trata a temática como preferências sexuais e prevê multa ou até fechamento dos estabelecimentos que não cumprirem a determinação no estado de São Paulo. Várias organizações já se posicionaram contra o projeto, que ainda está em votação. Para esclarecer algumas dúvidas, nós vamos conversar com o advogado e consultor jurídico Bruno Siqueira. E aí, Bruno, como vai? Para começar, quero te pedir para explicar como funciona basicamente o processo de votação de um projeto de lei como este. Quem decide pela aprovação ou reprovação? Então, o processo legislativo no Estado de São Paulo, ele é muito parecido com os demais processos legislativos dos entes federados, ou seja, a apresentação de um projeto de lei proposto por deputados ou deputadas, ou até mesmo por iniciativa popular, à plenária da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP. Esse projeto de lei ele é apresentado às deputadas e os deputados, e a partir desse momento em que ele é apresentado, ele inicialmente vai para a Comissão de Constituição e Justiça. E essa Comissão de Constituição e Justiça ela é responsável por avaliar a legalidade, a constitucionalidade desse projeto de lei. A partir desse momento em que ele sai da Comissão de Constituição e Justiça da Alesp, ele passa por outras comissões, né, para poder avaliar a legalidade do projeto, saber se ele é adequado à sociedade, e aí sim pode sofrer emendas, sofrer reajustes, e após toda essa análise, esse projeto de lei ele é levado a plenário de novo, mas agora para votação, para saber se o projeto vai ser aprovado ou rejeitado. Caso o processo desse projeto de lei seja aprovado, esse projeto de lei vai para o Poder Executivo, no caso o governador de São Paulo, e o governador vai sancionar esse projeto. É um procedimento razoavelmente complexo, mas ele tem todas essas etapas para se verificar se esse projeto de fato ele é adequado à sociedade. Então, assim, o que a gente precisa perceber é que existe um trâmite desse projeto de lei, e a partir do momento em que esse projeto ele vai caminhando e passando pelas comissões, há em tese uma verificação de sua legalidade, de sua aplicabilidade na sociedade, né? O que nós não estamos vendo no projeto de lei 504 de 2020. Nós ainda estamos vivendo um período crítico da pandemia do novo coronavírus, com diversos assuntos importantes em pauta, o que justifica a entrada urgente para a votação de um projeto de lei como este. Isso pode ser determinado pelo próprio plenário. Então, assim, não tem uma limitação específica do que se determina como urgente, né? O que a gente precisa perceber desse projeto de lei, o que na verdade está sendo colocado em pauta na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, não é um projeto em si que eventualmente possa ser aprovado. É um movimento conservador que tenta se apropriar das pautas e das discussões dentro da Assembleia Legislativa. Bruno, o Brasil já foi palco de diversas formas de censura desde a colonização. Um exemplo recente é o que aconteceu após o golpe civil-militar de 1964, atingindo imprensa, mídia e cultura. Uma lei estadual que limita iniciativas privadas de comunicarem determinada realidade ou representarem um grupo específico de pessoas se aproxima de uma censura? Com toda certeza. Esse projeto proposto pela deputada Marta Costa e apoiado pela deputada Janaína Pascoal, aquela que ficou conhecida, né, pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, é uma tentativa de se criar um espaço conservador e reforçar um espaço conservador na Alesp, e também uma onda conservadora não só no estado de São Paulo, mas no país inteiro, onde que se cria um espaço para um movimento que por si só já é prejudicial, né? Movimentos conservadores que restringem as liberdades individuais,
mas também um espaço em que criminaliza pessoas, criminaliza corpos. A redação do projeto de lei aponta casos em que outros países adotaram medidas similares e indica estas medidas como adequadas. Vale lembrar que há países nos quais ser LGBT ainda é crime. Até que ponto este projeto de lei invade o direito à liberdade e se relaciona com a criminalização de pessoas LGBT como é observado em outros países? A tentativa não é só simplesmente cercear a liberdade de expressão, que também já é muito prejudicial à nossa democracia, mas é a tentativa de restringir pessoas, públicos. E isso fica muito claro porque é uma tentativa absurda de se restringir a liberdade de pessoas LGBTQIA+. E isso é muito grave, porque em outros países há, de fato, leis que criminalizam ser uma pessoa LGBTQIA+, havendo até pena de morte, como na Arábia Saudita ou no Iêmen. E isso é um assunto muito grave que a gente não pode levar com um diálogo corriqueiro, né? Que se falar, não, eu acredito nisso ou nisso, não é questão de acreditar, não é questão de achar se está certo ou errado, é questão de violar direitos fundamentais, a liberdade, a igualdade, e isso deveria ter sido barrado lá na Comissão de Constituição e Justiça. Bruno, um outro ponto interessante é que a PL 504/2020 argumenta proteção às crianças, mas não menciona com clareza o que seria propaganda direcionada ao público infantil. Além disso, alega que o objetivo é evitar desconfortos sociais. Esta proposta de lei encontra algum amparo na Constituição Nacional? Existem chances de aprovação? Não, esse projeto não tem qualquer amparo constitucional, pelo contrário, ele viola a própria Constituição Federal, viola o artigo 1º, o artigo 3º, artigo 5º, o artigo 22 em específico fala que compete privativamente à União legislar sobre propaganda comercial, ou seja, o projeto de lei viola uma norma específica da Constituição, só que, infelizmente, o fato dele ser inconstitucional, ele pode por si só ser aprovado, não significa que ele não passa sobre o crivo do judiciário, mas ele pode sim ser aprovado, infelizmente, até porque o debate dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, ele é um debate político e jurídico, mas não só jurídico, ele é político também, né? Mesmo com vício de iniciativa, né, porque não é de competência da Assembleia Legislativa legislar sobre propaganda comercial, ele pode sim ser aprovado. Só que, através do controle de constitucionalidade, que nem eu citei anteriormente, a gente pode verificar a constitucionalidade desse projeto no judiciário. Então, assim, ele pode ser aprovado pela Alesp? Pode. Agora, ele é constitucional? Não. E isso a gente verifica no judiciário, tá? O que eu gostaria de ressaltar é que a sociedade precisa acordar para o que de fato vem acontecendo no país, né? Existe uma onda conservadora que vem conquistando cada vez mais espaço e espaços legítimos e democráticos para diálogo na sociedade. E isso é muito problemático, porque a onda conservadora ela é restritiva de liberdades, de direitos e de diversidade. E isso é muito grave, porque a gente vive numa sociedade altamente diversa. E esse espaço que a onda conservadora vem conquistando, a cada dia, a cada fala, a cada projeto, ele é um passo muito grande. E isso deveria ser combatido, né? Porque com pessoas conservadoras, retrógradas, nós temos que lutar contra, porque isso é restrição de liberdade, isso é restrição de individualidade, e isso é restrição de direitos. Porque democracia é sim, se faz com participação. A gente precisa ser participativo, divulgar, expor para as pessoas o que está acontecendo de fato, para que cada um possa se posicionar a favor da democracia e da justiça social, tá bom? Um abraço. Obrigado, Bruno, pelos esclarecimentos. Nós seguimos atentos e esperando novas atualizações sobre o processo de aprovação do projeto de lei que representa uma preocupação para muitos. Para você que está nos ouvindo, dá para acompanhar o processo através do portal da Assembleia Legislativa de São Paulo, al.sp.gov.br. Se quiser aprender mais sobre os seus direitos e deveres legais, é só seguir o nosso parceiro Bruno no Instagram, @brunosiqueira.adv.
A Sinapse defende a liberdade e a diversidade. Trabalhamos por uma comunicação que represente a realidade e ajude na evolução coletiva da nossa sociedade. Informe-se, respeite e até a próxima.